Bom dia, segundo ano B. Hoje eu vou falar sobre a atividade do dia que está no caderno de matemática Juntos pelo Saber 4, das páginas 25 a 31. Na página 25 nós temos uma receita de brigadeiro da vovó. Nós temos os ingredientes, que é uma lata de leite condensado, uma gema de ovo, uma colher de manteiga e uma barra de chocolate. Na página 26 diz o seguinte, que a mãe de Pedro resolveu fazer mais brigadeiros, só que agora usando a metade da receita da vovó. Ela já preparou alguns ingredientes. E aí tem a metade da lata de leite condensado, metade da barra de chocolate. E tem a seguinte questão: você sabe o que significa metade? Então, se você sabe, você vai responder que sim. Se você não sabe, você vai responder que não. Mas é provável que você sabe, né? O que significa metade. Você já usou essa palavra em alguma situação do seu dia a dia? Então, você vai responder sim, já usei, e vai dizer em que situação. Ou se você nunca usou, que eu acho bem difícil, você vai também dizer que não. Faça um desenho abaixo que ilustre a ideia de metade. Então, você vai fazer um desenho qualquer, mostrando o que é metade. Pode ser algo dividido ao meio, enfim. Aqui nós temos a seguinte questão. Eles fizeram um bolo, né? E depois Mariana e Letícia foram as primeiras a chegar. Depois entregaram o presente e todos foram brincar. Pedro, né? A avó chamou eles três para que saboreassem o bolo de chocolate que ela tinha feito. Porém, ela queria que eles recebessem pedaços iguais. Então, são três crianças, né? Podemos dizer que cada um dos nossos amiguinhos comeu a terça parte do bolo que você repartiu. Você sabe o que significa a terça parte? Então, ó, este bolo aqui, você pode dividir ele em três pedaços, né? Você pode dividir por três pessoas. E depois você vai responder. Você sabe o que significa a terça parte? Lembra que na aula anterior a gente falou o que é a terça parte, a quarta parte. Então você vai responder aqui, que é quando a gente divide por três, né? Faça uma pesquisa em livros didáticos ou na internet de uma situação do dia a dia na qual as palavras terça parte apareçam. Escreva a situação no quadro abaixo. Você pode usar a internet, pesquisar quando se usa a terça parte, ou coisas nesse sentido, né? E aí ele vai te mostrar algumas situações do dia a dia em que a gente usa a terça parte, tá bom? E você vai escrever nesse espaço. Página 28. No pátio da escola estão todos os 20 alunos da turma Juntos pelo Saber. Estão esperando para o ensaio da quadrilha junina, que eles se organizassem em pares para começar o ensaio. Se todos participarem, quantos pares podem ser formados? Então, nós crianças... E ela vai organizar eles em pares para ensaiar a quadrilha. Contando que todo mundo vai participar. Quantos pares podem ser formados? Você pode fazer uma divisão, né? Ou então você pode ir juntando, ó, circulando, ligando um ao outro, formando pares. E depois você vai me dizer aqui quantos pares podem ser formados. Página 29. Alguma criança ficou sem par? Ou seja, dessas crianças aqui... Eu creio que não, né? Questão 2. Cauê tem 15 figurinhas repetidas. Ele quer se desfazer delas. Se ele distribuir todas as figurinhas repetidas igualmente entre seus 3 amigos, quantas figurinhas cada um receberá? Use o quadro abaixo para resolver esta questão. Então, gente, são 15 figurinhas, ok? E ele quer distribuir entre 3 amigos de forma igual. Então, você vai fazer o seguinte: 15 dividido por 3. 15 figurinhas dividida por 3 amigos. E você vai saber o resultado.
3. O pai de Pedro trabalha como motorista em uma transportadora de alimentos que abastece todos os supermercados da região em que mora. Ele fez 3 entregas, descarregando 20 sacos de feijão em cada supermercado. Voltando para a transportadora com o caminhão vazio, quantos sacos de feijão o pai de Pedro entregou? Então, você pode fazer o cálculo, né? Se são 3 entregas, cada uma com 20 sacos, você pode fazer 3 vezes 20. E aí você vai descobrir o resultado e vai marcar um X na opção correta. A, 60 sacos, B, 23 sacos, C, 20 sacos ou D, 17 sacos. Página 30. Questão 4. A mãe de Letícia está organizando sua festa de aniversário. Ela comprou vários brinquedos, pipocas, bombons, pirulitos e salgadinhos para colocar nas sacolinhas que serão distribuídas aos convidados da festa. Ela está muito preocupada porque a festa se aproxima e só conseguiu encher 22 sacolinhas. Falta ainda o dobro dessa quantidade para ela concluir. Quantas sacolinhas a mãe de Letícia ainda precisa encher? Então, veja, são 22, ela conseguiu encher 22 sacolinhas, ok? E falta ainda o dobro dessa quantidade. Então, 22 vezes 2, se é o dobro, então eu estou multiplicando por 2. 22 vezes 2 dá quanto? Então, essa é a quantidade que ela precisa encher, tá? 22 vezes 2 é 66, 44, 22 ou 2. Vai marcar um X na opção correta. Questão 5. Cauê tem 40 figurinhas coladas em seu álbum. Pedro tem a metade da quantidade de figurinhas de Cauê. Quantas figurinhas Pedro tem? Então, veja, Cauê tem 40 figurinhas e Pedro tem a metade. Qual é a metade de 40? Então, você vai escrever aqui. Questão 6. Mariana e Cauê foram brincar na casa de Letícia. Sua avó, muito caprichosa, fez 15 pãezinhos de queijo. Assim que eles terminaram de brincar, chamou-os para lanchar. Ela repartiu igualmente todos os pãezinhos de queijo entre os 3 amigos. Quantos pãezinhos cada um comeu? Então, são 15 pãezinhos divididos entre Cauê, Marina, Cauê e Letícia. Então, 15 dividido por 3. Quanto dá? E aí você vai descobrir que esse foi o valor de quantos pãezinhos, a quantidade de pãezinhos que cada um comeu, ok? 15 dividido por 3. Página 31. Tem aqui o saindo da rotina. E o saindo da rotina é o quê? Brincar de descobrir o enigma. Olha só o enigma. Carlos, primo de Pedro, foi visitá-lo no dia do seu aniversário de 10 anos e lançou o seguinte desafio. Pedro, eu quero ver se você descobre minha idade. Eu tenho o dobro da metade da sua idade, mais o triplo desse resultado. Quantos anos eu tenho? Então, meus amores, vocês vão descobrir este enigma, tá? Vocês vão descobrir o enigma, ou seja, qual é a idade de Pedro, aliás, do primo de Pedro, né? De Carlos. Você vai descobrir a idade do primo de Pedro, Carlos, descobrindo esse enigma aí, ó. Lembra? O dobro da metade da sua idade. Qual é a idade de Pedro? 10 anos. Ele tem o dobro da metade. Qual que é a metade de 10? 5, né? E aí depois você vai... É o dobro da metade, mas depois você vai considerar que tem o triplo desse resultado. Eu já descobri a idade. Será que você vai descobrir? Bom, depois de você descobrir a idade, você vai criar outro enigma aqui, tá? Você pode usar divisão, multiplicação, enfim. Por exemplo, aqui você vai criar o desafio. Você pode fazer o seguinte: eu tenho o dobro da idade da minha irmã
mais nova que tem 2 anos. Quantos anos eu tenho? Né? Então, se você tem o dobro, né, ou o triplo, enfim, né, da idade da sua irmã, e aí você vai formar o seu desafio, tá bom, meu bem? Um beijo e até o próximo vídeo.